Uma mulher veio ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta de Allah: eu vou me casar amanhã, né? Eu pretendo me casar. Quais são os direitos que eu tenho sobre meu marido? E nós sabemos que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam motivou-nos com deveres e direitos, né? Um para com o outro, ou seja, um homem para a mulher e a mulher para com seu próprio marido. E esta mulher veio diante do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta de Allah: eu pretendo me casar em breve, mas eu gostaria de saber antecipadamente quais são os direitos que eu tenho a respeito do meu próprio marido, acima do meu próprio marido. Quais são os direitos que eu tenho? O que eu devo fazer a respeito do meu marido? E o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam explicou a esta mulher que mesmo se suponhamos que o seu marido está ferido e tu não tens como uma outra forma senão mostrar o quão amor que tu tens com este mesmo teu marido, e tu usas a língua para limpar a ferida que seu marido tem, isto não é suficiente para mostrar o carinho, o amor e o direito que tu tens sobre o seu próprio marido. Mesmo que tu uses a língua para limpar aquele pus que está dentro da ferida que o seu marido sofreu, não é suficiente para dignificar como uma mulher que já prestou os direitos acima do seu próprio marido. Então, meus caros respeitosos irmãos e irmãs, o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos um estilo de vida, né, de como conduzir uma casa. Uma casa deve ser conduzida com akhlaq, com caráteres, não é assim? Caráteres aqueles que aprendemos do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam em personalidade, né? Por isso que eu peço a todas as irmãs, todos os irmãos, que assegurem a corda da tolerância, assegurem com a corda da paciência e vejam como é que a vida é bela com o Islã. A vida torna-se mais bela ainda quando nós temos o Islã dentro de nós, como um modelo de vida. A vida torna-se uma coisa tão bonita, tão bela, tão saborosa, quando nós temos o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam como um exemplo para ser seguido. Então, se formos a juntar, meus caros todos irmãos e irmãs, todas, né, essas qualidades, numa só palavra, eu diria que tolerância. Eu haveria de simplificar numa só palavra, dizendo que a tolerância, a paciência são ingredientes muito importantes para conseguir assegurar uma relação. A tolerância e a paciência são ingredientes muito importantes para uma relação durar tanto tempo. A tolerância e a paciência são ingredientes muito importantes para a aquisição do barakah, da bênção, do rahmat, da misericórdia de Allah dentro de uma relação. Por isso, meus caros todos irmãos, nós hoje em dia, nós se formos a ver, todos nós estamos a nos queixar. Todos queixamos de todos. O marido queixa da sua própria mulher, porque minha mulher já não dá os direitos dela. E a mulher também queixa do seu próprio marido, que meu marido não consegue me satisfazer das minhas necessidades. A mãe queixa-se dos seus próprios filhos, meu filho não está a tornar-se obediente a mim. Os filhos queixam-se também da mãe, dos seus pais, dos seus parentes, que os meus parentes não estão sendo um bocado mais atenciosos nos meus direitos. Mas, por isso, meus caros respeitosos irmãos, eu diria para todos esses que estão aqui a se queixando que nós devemos ter paciência. O marido deve ter paciência com sua própria esposa e a sua esposa também deve ter paciência com seu próprio marido. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala vai criar muito baraka. Allah ta'ala, sem dúvida, vai dar muita bênção. Allah ta'ala vai dar muito baraka dentro da vossa relação. Mas quando existir muita tolerância, quando existir muito respeito, quando existir muita paciência dentro da relação, é assim que Allah tabaraka wa ta'ala vai criar, vai fazer surgir paz, amor e tranquilidade. E sem dúvida não existe uma outra via mais legal para nós podermos seguir, senão o exemplo que é o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, por isso, meus caros respeitosos irmãos, quem lhe provocar, seja ele marido ou seja ele mulher, você fica calado. Ficar calado e tu vais ver qual é a força que Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe conceder. Ninguém irá lhe vencer se você conseguir assegurar a corda da paciência. E o mais difícil de todos os relacionamentos, meus caros todos os irmãos, é o relacionamento entre marido e mulher. Ou seja, entre mulher e marido. É um dos relacionamentos mais difíceis que existe entre todos.
Relação entre pai e filho, Allah subhanahu wa ta'ala revelou tantos ayats do Coran a explicar quais são os direitos que um filho tem para com os seus próprios pais. E quais são os deveres em que os pais têm para com seus próprios filhos. Né? Os irmãos também, entre irmãos, a irmandade, Allah subhanahu wa ta'ala já detalhou, já nos clarificou em diferentes ayats do Coran. Mas o relacionamento entre marido e mulher, subhanallah, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala explica de uma forma totalmente difícil de nós imaginarmos que isto é importante com que nós consigamos adquirir essas qualidades. É importante com que nós conseguimos assegurar com esses conselhos que Allah subhanahu wa ta'ala está nos explicar no Coran, como é que nós devemos assegurar essa corda da verdade, como é que nós devemos assegurar essa paciência, essa tolerância para nós conseguirmos ser felizes e conseguirmos adquirir aquela paz e tranquilidade que nós precisamos de ter dentro da nossa vida. Por quê? Porque é a forma de como o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam nos informou que toda relação não se quebra senão aquela relação que existe entre um homem e uma mulher. Não é assim? Eu sou pai, a minha relação com meu filho, mesmo que exista uma desavença entre nós, jamais irá se quebrar. Não é assim? Eu sou irmão de alguém, mesmo que haja desavença entre nós dois, mas a nossa relação jamais irá se quebrar. Mas, meus caros respeitos irmãos, a relação entre um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, esta relação pode se quebrar quando não houver tolerância entre os dois. Quando não existir paciência dentro dos dois. Quando não existir perdão entre os dois, quando não existir respeito, e daí que tudo vai surgir, é daí que Shaitan vai tomar a sua parte, é daí que nós vamos viver longe dos ensinamentos do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque nós queremos nos colocar no lugar mais exaltado possível, nós não queremos nos rebaixar. Se marido fala, eu vou levantar a voz. Não, irmã, você está errada, hein? Se a esposa fala, nós queremos levantar a voz. Não, irmão, você está errado. Tente respeitar o seu parceiro. Tu respeitas o seu parceiro como esposa. E tu respeita também a sua parceira como esposo. E assim que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar barca dentro da sua própria vida. E o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam é o melhor exemplo para ser seguido aqui na face da terra, assim como na vida do Akhirat. Não existe melhor exemplo do que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. E nós vamos tentar procurar para tentarmos perceber como é que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam lidava com as suas esposas e como é que elas também lidavam com o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. Vamos encontrar que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam é o melhor exemplo para ser seguido. Então, o comportamento do muçulmano não se faz através do salat, através de zakat, através de jejum, mas por um bom comportamento. Aquele muçulmano que é muçulmano verdadeiro é aquele muçulmano que comporta-se bem. Seja ele está a comportar com sua esposa, seja ele deve mostrar o comportamento com seus próprios filhos, seja ele deve mostrar o comportamento com seus clientes como negociante, seja ele está a mostrar o comportamento com seus próprios alunos. Mas na qualidade de muçulmano, tu tens que mostrar o comportamento que indique que tu és mesmo muçulmano, não em si, mas não através de salat, não através de zakat, não através de jejum, aquele akhlaq. Saber lidar, saber falar, saber conversar, saber perdoar, saber colocar cada um no seu devido lugar. Por isso, meu conselho para minhas irmãs, meus caros respeitos irmãos, depois de nós casarmos, todos os direitos ficam para trás. Seja o direito que tu tens para com seus pais, não é isto? Todos os direitos que tu tens para com seus pais, todos os direitos que tu tens para com seus filhos, todos os direitos que tu tens para com os seus vizinhos, todos os direitos que tu tens para com seus amigos, não é assim? E todos os direitos ficam para trás. O único direito que você tem que dar mais preferência, mais observância e mais atenção é o seu próprio marido em frente de si. É o direito que tu tens que transmitir para o seu próprio marido. E eu sinto muita vergonha hoje em dia, quando eu vejo tantas mulheres que não conseguem dar direito aos seus próprios maridos, porque têm que dar preferência aos seus próprios pais. Eu sinto muita vergonha quando vejo certas mulheres não conseguem dar os direitos aos seus próprios maridos, porque têm que dar preferência aos seus próprios filhos.
Sinto muita vergonha quando eu vejo muitas mulheres não conseguem dar direito aos seus próprios maridos porque querem, sei lá, se mergulhar na vaidade, porque querem passear, querem viajar. E o marido fica completamente isolado. Não tem a mulher como parceira muito perto. Por isso, meus caros respeitos irmãos, é necessário nós vamos manter o lugar de cada um onde que ele merece. A mulher deve estar no lugar da mulher. Como é que a Sharia ordenou? Como é que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos? Como é que os Sahaba radiyallahu anhum foram? E desta forma que Allah Ta'ala vai dar barakat. Esta é aquela relação onde os filhos foram mantidos fora, aos que concernam os seus pais. Sim, em relação entre marido e mulher. Em relação entre marido e mulher, os filhos não podem se meter. Não é assim? Os filhos não podem tomar parte. Hoje, dificilmente, meus caros respeitos irmãos, hoje encontramos tantas irmãs, nós encontramos tantos casais que discutem em frente dos filhos. Isto está errado. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer porque nós estamos a transmitir uma má impressão para os nossos próprios filhos. Não pode acontecer porque nós estamos a transmitir uma má mensagem para os nossos próprios filhos. Então, esta relação é um sinal especial de amor da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ela deve ser tratada com todo amor e carinho. Ela deve ser tratada com todo respeito e consideração, sabendo que nós somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, meus caros respeitosos irmãos e irmãs, no Corão, ayat do Corão estão cheios que clarificam o amor que Allah subhanahu wa ta'ala tem para conosco. Esse é um dos sinais do amor que Allah subhanahu wa ta'ala tem conosco. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala arranjou um parceiro para nós. Por isso que Allah tabarak wa ta'ala arranjou uma parceira para nós. Porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou o bem, o seu próprio bem dentro dele ou dentro dela. Você precisa dele. Por que hoje você está a desprezar o seu próprio marido? E você precisa dela. Por que hoje você está a desprezar a sua própria esposa? Ayat do Corão. Vou começar com o primeiro ayat, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Allah subhanahu wa ta'ala vem dizer que um dos sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala é que Allah subhanahu wa ta'ala criou-vos através do barro. Allah tabarak wa ta'ala criou-vos através do barro. Segundo ayat, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Um dos sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala é a criação dos céus e da terra. Terceiro ayat, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Um dos sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala é o descanso que vocês fazem durante o dia e o descanso que vocês fazem durante a noite. Quarto ayat, وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْخَوْفَ وَطَمَعًا. E um dos sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala é que Allah subhanahu wa ta'ala criou dentre vós o medo. O medo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e a esperança também vem da parte de Allah tabarak wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِهِ. Um dos sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala que um dia Allah subhanahu wa ta'ala vai ter que fazer todos levantarem e estarem de pés em frente de Allah subhanahu wa ta'ala para responder sobre tudo o que nós fizemos nesta face da terra. Este é um dos sinais da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ. Um dos sinais da existência de Allah tabarak wa ta'ala é de que Allah subhanahu wa ta'ala mantém sob o controle a ventania, que para outros é motivo de satisfação e felicidade, e para outros é motivo de tristeza e de destruição. Mas, meus caros respeitos irmãos, todos esses ayats do Corão vêm mostrar o valor, um dos sinais que Allah subhanahu wa ta'ala, da existência de Allah subhanahu wa ta'ala dentro das nossas vidas. Mas um dos sinais mais grandes, um dos sinais em si, em que é difícil de nós medirmos, é o amor que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, algo imaginável, subhanallah. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Um dos sinais da existência de Allah é que Allah subhanahu wa ta'ala ter criado para vós, através de vós, dentro de vós, as esposas, litaskunu ilayha, para vocês adquirirem paz, tranquilidade junto dela. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. E Allah subhanahu wa ta'ala criou no meio entre o homem e a mulher o amor e que une
as duas pessoas. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun, e estes são sinais, excepto para aqueles que são sensatos, aqueles que refletem, aqueles que são observantes 24 horas no que concerne a direitos, no que concerne a deveres, em que devem transmitir aos seus próprios maridos, às suas próprias esposas. Por isso, meus caros respeitos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou uma relação de pai e filhos. Nós sabemos, né? Os pais devem ter uma relação com seus próprios filhos. Não é assim? E Allah subhanahu wa ta'ala criou uma relação entre filhos e pais. Allah subhanahu wa ta'ala criou uma relação entre tios e tias. Mas a relação que Allah subhanahu wa ta'ala, o maior de todos, é aquela relação que Allah subhanahu wa ta'ala criou entre um homem e uma mulher. Por isso, meus caros respeitos irmãos, certa vez o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam disse para Hazrat Ali radiallahu anhu: "O Ali, tenha muito cuidado com talaq. Você tenha muito cuidado com talaq, divórcio. Divórcio, quando alguém dá talaq, quando alguém dá divórcio à sua própria esposa, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala mexe-se. O trono de Allah Jalla Jalalu, ele mexe como sinal de que é algo desagradável nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, meus caros respeitosos irmãos e irmãs, o melhor exemplo para ser seguido é o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Como o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam aconselhou as suas esposas, como o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tratou as suas mulheres, como o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam convivia com as suas próprias mulheres, e como é que as suas próprias mulheres também tratavam o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, como essas próprias mulheres respeitavam o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. É desta forma, meus caros respeitosos irmãos, vamos usar Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam como um modelo de vida para ser seguido, e vamos ver que a nossa relação será mil maravilhas aqui no dunya, e inshallah um dia, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala irá unir este mesmo casal que tem Allah como um guia em frente, que tem o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam como um modelo de vida em frente. Allah tabarak wa ta'ala irá unir este casal no Jannat. Este que é meu dua, este que é meu desejo, este que é o dua que eu sempre faço, com que todos aqueles que estão casados de uma forma lícita, que um dia estejam juntos no Jannat. Mas para tal, temos que encarar os desafios desta vida mundana. E para tal, respeito tem que estar no lugar. Para tal, consideração deve estar no seu próprio lugar. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala dê a nós a voz toda a compreensão, para que nós possamos praticar e não só tentamos sentar com os nossos filhos. Vamos explicar para aquela amiga que não está presente para escutar, para aquela amiga, para aquela vizinha que precisa de algum conselho, de algum puxão de orelha, podemos dizer nós, e servirmos o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam como se fosse um guia 24 horas no que formos a fazer. Se seguimos consoante, se formos a fazer consoante o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam fez, e como Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos, então sem dúvida a nossa vida vai ser mil maravilhas. Allah subhanahu wa ta'ala vai dar-nos barakat, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar tranquilidade, Allah subhanahu wa ta'ala vai aumentar o amor que nós temos um para com o outro, e Allah subhanahu wa ta'ala vai concretizar todos os nossos desejos aqui no dunya, assim como na vida do akhirat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.